foi o último acidente de avião que você se lembra de ter acompanhado? Pois é, a gente tem que fazer um esforço de memória até para recordar. Mas se eu te perguntar sobre um acidente de carro, é provável até que você mesmo já tenha passado por um recentemente. Mesmo assim, muita gente tem pavor de avião. E uma pesquisa apontou que até 42% dos brasileiros têm pelo menos um receio, mesmo que leve, de voar. No terceiro e último episódio da série Você Tem Medo de Quê? O Balanço Geral fala da aerofobia. E nós vamos ter um especialista aqui no estúdio que vai conversar com a gente e vai responder, inclusive, as suas dúvidas, se você tiver, para mandar para o nosso 99926-1598. Se você tiver, pode mandar. O medo de avião faz com que as pessoas tenham que mudar planos e até desistir de sonhos quando são obrigadas a subir numa aeronave. Um painel como este de aeroporto pode ser motivo de ansiedade para muita gente. E não estou falando daquele sentimento gostoso de espera pela viagem, mas de medo mesmo, ou pior, fobia. E são medos, algumas vezes, irracionais. Conheço uma psicóloga que estava dentro de uma aeronave em Brasília. O avião, em solo, ele se partiu ao meio. E ela ficou exatamente muito próximo do lugar onde houve ali a separação das duas partes do avião. Então é normal e natural que essa pessoa desenvolva, né, um medo. Mas, por exemplo, um dos meus alunos disse: professor, eu tenho medo de andar de avião. Eu falei: mas você já voou? Ele falou: não, mas eu tenho muito medo. A aerofobia se caracteriza pelo desconforto quase insuportável de estar ou se imaginar dentro de um avião. E é o que passa pela cabeça da dona Tânia enquanto ela observa pousos e decolagens pela janela do aeroporto. Dona Tânia, frente a frente com o medo. Carro a gente controla e acho que a insegurança, assim, né? Mas se a gente conhecer a fundo, a gente sabe que é seguro, né? Mas no fundo eu tenho medo ainda. A aposentada até viaja. Agora, entrar no avião só à base de calmantes. Normalmente, no dia anterior ou na noite anterior, eu tomo um remédio, sabe? Assim, um ansiolítico. Há quem prefere ônibus ou simplesmente não viaja por medo do avião. Estima-se que 25% das pessoas que utilizam transportes aéreos sofrem em algum grau com a aerofobia. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, feita em 2021, indica que 42% dos brasileiros têm algum receio de voar, mesmo com o avião sendo considerado o tipo de transporte mais seguro do mundo. É importante a gente trazer que a fobia ela pode estar muito relacionada a outros sintomas, como, por exemplo, a claustrofobia, pode ter relação à fobia de altura, também pode ter relação que inclui o medo, né, de aviões, assim, sucessivamente. O medo é algo que pode atingir qualquer pessoa. Na década de 90, por exemplo, o jogador holandês Dennis Bergkamp ficou conhecido pelo pavor de aviões. O temor era tanto que até o rendimento em campo começou a ser afetado e ele aceitou ganhar menos só para não ter que se deslocar em uma aeronave. Como é que tá? Nervosa. A Kelly não é famosa, mas também já perdeu compromissos importantes por causa do medo. Na verdade, a primeira viagem de voo que eu fiz foi bem tranquila, eu nunca tinha voado, não sabia como que era a sensação, achei super legal. E daí em Natal, eu e a minha família, a gente sofreu um acidente de bug. E depois desse acidente, eu comecei com essa fobia, tipo, eu desencadeei pro avião, assim, sabe? Na volta, eu já voltei falando que o avião ia cair, chorando. Foram 4 horas de voo, assim, que eu não relaxava. Já cancelou algo por causa do medo? Eu já deixei de viajar. Assim, tinha alguma oportunidade de ir para algum lugar perto e acabei desistindo porque sabia que ia ter que ir de avião. Coisa importante... Congresso. Uhum. Com segurança, ela aceitou o desafio de ir com a nossa equipe até o aeroporto do Bacaxeri. Já pensou sentir pavor de aranha e ter que ficar pertinho de várias delas? A relação da Kelly com os aviões é mais ou menos assim. E aqui ela está cercada por eles. E o que você sente quando você está dentro de um avião?
Ai, me dá vontade de levantar, de sair, de ir embora. Parece que eu não consigo controlar, que realmente a gente não consegue controlar nada, né? Eu não consigo conversar com as pessoas, eu não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando. Toda hora parece que vai cair, assim, eu fico tensa no banco. E no banheiro dentro de avião, nem pensar, é meu terror. Do lado de fora, tudo relativamente bem. Aqui, assim, você tá... Não, tranquilo. Mas de pensar em estar dentro dele, já... Eu acho que é tranquilo, mas se eu tivesse que voar, daí sim, eu já estaria em pânico. Kelly, agora a gente tem um desafio, que é você entrar no avião. Você topa? Topo. Topa. Mas ele não pode sair do chão. Não. Tá, então tá, vamos lá. O nervosismo é nítido na expressão da médica veterinária. É diferente. Você tá tranquila? Tá. Tá? E eu vi que você não tá nem encostada no banco, tá? Agora encostou. Tá um pouco tensa, um pouquinho assim? Um pouquinho. Você tava me falando que esse, por ser menor, você não pensa de jeito nenhum em entrar num desses. Não. Pra voar, né? Não voaria num desses. Por quê? Ai, a gente vê tanto acidente com um avião menor, só se tiver 100% de certeza, mas como sempre existe 1%, eu não entraria. Dentro do avião, a Kelly nos revela que até a lua de mel foi alterada por causa da fobia. Por exemplo, na lua de mel eu deixei de ir pra Cancún, pra gente ir mais perto por conta das horas de voo. E o marido falou o quê? Ele entende, fica chateado, ele deveria ter ido pra Cancún. Vocês foram pra onde? Pra Bahia. Kelly sabe o quão difícil é viver desse jeito e já deu o primeiro passo. Comecei a terapia, inclusive, por conta disso, mas ainda... E o que as pessoas que convivem com você acham disso? Sempre tentam me convencer de que é bobeira, que é tranquilo, que não vai acontecer nada, mas assim, na cabeça eu consigo pensar isso, é muito claro pra mim, mas no coração não consigo acalmar. Só que a médica veterinária é exceção. Aproximadamente 35 milhões de pessoas no Brasil apresentam fobia. Então é um número muito significativo, Fran, que de 10, apenas um busca atendimento terapêutico. Os especialistas reforçam que a tecnologia ampliou as possibilidades de tratamento. Através da técnica de dessensibilização sistemática, superar o medo. Hoje nós temos muitos recursos da internet, recursos virtuais, que o sujeito pode, dentro de um determinado óculos, que altera realidades virtuais, se ver dentro do avião, como se você estivesse voando. O paciente não precisa imaginar, né? Ele realmente está ali e ele consegue trabalhar concomitante o quê? A respiração, o relaxamento. E tem um estudo americano que fez com 23 indivíduos se aproximarem lentamente a uma aranha virtual. 83% viram sua fobia diminuir significativamente. E alguns participantes descobriram que podiam se aproximar de uma tarântula na realidade com quase nenhuma ansiedade. A primeira pergunta a se fazer é: você tem medo de quê? É só quando a gente se conhece melhor que as fobias começam a ser curadas de verdade, seja qual for o seu medo. Não reforce o medo, mude o foco. Um processo de distração vem a corroborar muito nesse processo. Estimule os pensamentos positivos, ajude a pessoa a pensar não no seu medo, mas sim nos resultados. Respire, use técnicas de respiração. Incentive a pessoa a procurar ajuda. Tenha coragem de viver o que a vida tem a lhe oferecer. E aí, você tem medo de quê? Tá? Eu já vou atender algumas mensagens que chegaram aqui. Eu recebo aqui no estúdio para a gente continuar um pouco mais nesse assunto o Dr. Paulo César Porto Martins, que é PhD em Psicologia Clínica e Saúde. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, Dr. Paulo César. Eu que agradeço. Eu queria começar do começo. Vamos lá. Começar do começo aqui, para quem está vendo a gente. Quando que medo é medo e quando que o medo vira fobia? Jason, o medo é algo natural. Nós estávamos falando muito de avião. Então eu estou lá indo para uma viagem de avião, eu estou dentro do avião e eu sinto um pouco de medo. Puxa, será que tremeu um pouco de mais, um pouco de menos? Isso é normal. O medo não me impediu de fazer aquela viagem que eu gostaria. Agora,
quando esse medo ele é muito intenso e ele se repete, ele mantém um padrão, ele pode ter se tornado uma fobia. Então a fobia ela é específica. Eu tenho um medo tão elevado de andar de avião que me trava. Que nem apareceu, né, muito bem na reportagem, as pessoas deixam de fazer compromissos importantes por causa daquele medo. E aí a gente pode falar que é uma situação de fobia. Tem um disparo para a fobia? Ou a pessoa já nasce com ela? Como é que ela acontece na vida da pessoa? Vamos lá. Geralmente tem um disparo, então, por exemplo, pessoa que tem uma fobia, aracnofobia, tem medo de aranha, é visualizar a aranha ou achar que tem uma aranha naquele cômodo, então esse Mas medo... ela só descobre a fobia quando ela enfrenta essa situação? Geralmente, a fobia ela tem uma história. Ah, tá. Em muitos casos, na clínica, quando a gente começa a estudar, né, o caso do paciente, a fobia ela é uma consequência. Algo aconteceu que essa fobia se instalou na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, de avião, pode ter acontecido alguma coisa no histórico, com relação à aranha, etc. Geralmente, a fobia ela vai ser uma consequência. Está dentro dos transtornos de ansiedade, às vezes pode funcionar internamente até como uma válvula de escape da ansiedade daquela pessoa. Doutor Paulo, eu acho que o medo é racional, ou seja, você tem medo porque você entende que aquilo, em algum momento, pode lhe fazer mal e que tem realmente uma racionalidade nisso, né? A fobia também é racional ou ela é irracional? Ótima pergunta e muito complexa, vamos lá. É porque eu tenho medo de algo que eu acho a fobia é de algo que eu acho completamente irracional. Eu tenho medo de formiga, que é desse tamanho. Ela paralisa. Paralisa. Me causa problema, realmente. E eu acho irracional. E tem lá duas grandes áreas do cérebro, né? O córtex e o sistema límbico. O sistema límbico é a parte emocional, né? E o neocórtex, ele é a parte da racionalidade que a doutora está comentando. Então, por exemplo, quando você racionaliza que você pode ser picada, que isso pode te gerar dor, você está utilizando uma parte racional, mas o teu emocional te domina. Geralmente nesses casos, né, transtorno de ansiedade, etc., o emocional nos domina, ele paralisa. É como se ele tirasse, colocasse em segundo plano a parte da racionalidade e a emoção te domina. Então muitas vezes a pessoa que tem fobia, ela tem um medo iminente de que vai acontecer algo muito grave, que vai morrer, que não pode estar naquela situação. Por isso que ela paralisa. Mas é realmente algo para você pensar, parece realmente irracional em relação à formiga, né, doutora Márcia? É porque eu não tenho problema com os bichos que eu conheço, claro, talvez com o rinoceronte, que eu não conheço, tivesse problemas, né? Mas os bichos que eu conheço, eu normalmente não tenho problema nenhum, estive em muitas situações com animais e outras coisas que nunca foi problema. Agora, o diabo da formiguinha me dá um trabalho até hoje. Provavelmente, doutora, se você fizer terapia, nós iremos descobrir que tem algum evento, alguma coisa, talvez no seu passado, na sua infância, relacionada à questão de formiga que você presenciou ou que você imaginou, ou as duas coisas. A gente sempre fala assim, a nossa memória, ela é distorcida, né? Principalmente quando ela é infantil, pelo nosso imaginário, etc. Algo pode ter acontecido que se instala esse medo, né? Vou chamar esse pânico. Pânico seria uma boa... tem a síndrome do pânico, que ela anda de mãos dadas com a fobia, né? Eu tenho aqui mensagens, doutor Paulo César, deixa eu ver o que o povo está falando a respeito do medo. A Vanice de Paulo diz assim, bom dia, qual a melhor maneira de tratar a aerofobia, hipnose ou terapia? Vamos lá, como que eu vejo a hipnose? Eu vejo a hipnose como uma ferramenta dentro daquele arcabouço que os terapeutas podem ter. O ideal é procurar um psicólogo, preferencialmente da terapia cognitivo-comportamental. Por que terapia cognitivo-comportamental? É a que demonstram os estudos que tem uma maior eficácia. E a Vanessa ainda continua a dizer assim, me privo de muitas viagens, sinto falta de ar dentro do avião. Realmente essa sensação de afogamento, isso está dentro, né, daqueles sintomas da ansiedade. A fobia ela está dentro dos sintomas da ansiedade. Então, o coração fica acelerado, boca seca, falta de ar, parece que não consegue respirar, e esse medo que vai tomando a pessoa. Se isso for muito acentuado, essa crise pode falar que é uma crise de pânico. A Ângela do Beck diz assim, doutor Paulo César, eu tinha fobia de avião, fiz um tratamento específico com psicóloga e em poucos meses resolveu. Tá aí isso mesmo, é um tratamento geralmente de curto prazo. Algumas vezes eu já tive pacientes, por exemplo, que tratou aquela fobia específica, aí eu falei, olha, isso era uma consequência de algo, né, um pouco maior, aí fica, né, a critério do paciente se ele vai querer tratar, vai querer se conhecer mais, superar outros medos ou não. Mas geralmente a fobia é um tratamento que não é muito prolongado, não. Tá certo. Quero agradecer a sua participação, doutor Paulo César Martins, aqui com a gente no Balanço Geral, ajudando a gente a entender um pouco mais. Nós somos humanos, né? Temos os nossos medos, as nossas fobias e a gente tem que enfrentá-los de alguma maneira. Obrigado, doutor Paulo.
Muito obrigado a vocês. Vem mais vezes. Venho. Valeu, muito obrigado. Olha,